Bem-vindos ao segundo vídeo do nosso curso de filosofia. No primeiro vídeo nós falamos sobre mitologia e como a mitologia explicava a formação do universo e o aparecimento dos deuses elementares, depois da primeira e segunda geração dos deuses. Eu vou pular um pouco, não vou dar continuidade na mitologia, da formação do ser humano e de outros elementos, dos animais, porque mais para frente, em algumas aulas, nós vamos retomar e eu vou poder explicar um pouco melhor. Então hoje vamos entrar propriamente na filosofia em si. Quando que deixou de ser mitologia e passou a virar filosofia? O que acontece? A mitologia, como qualquer crença, ela pressupõe fé. E a fé nada mais é do que crer sem ter provas materiais, sem ter nenhum tipo de prova. Então o que acontece? Os mitos, com a formação do universo até então, os mitos serviam para explicar de onde veio o mundo, para explicar o que é o Sol, o que é a Terra. E alguns pensadores não estavam satisfeitos com isso. Então, no 7º século a.C., especificamente em 623, 622, nasce um cara chamado Tales, na cidade de Mileto, na região da Jônia, do Império Grego. E Tales vai ser considerado o primeiro filósofo, porque ele tenta dar uma explicação racional, porque antes só a mitologia explicava. Então Tales ele vai dizer que existe um elemento que compõe toda a vida. E esse elemento para ele era a água. Então tudo é feito a partir da água e quando morre se decompõe, se transforma em água. Toda a linha de pensadores daí então são chamados de elementares ou de naturalistas. Por quê? Porque o objetivo dos pensadores naturalistas era buscar a origem da physis, ou seja, do que é material. E esse elemento material eles chamavam de arché, então, ou arquê. Então o arquê ele seria esse elemento que para Tales era a água. Tales teve alguns discípulos. Então ele teve Anaxímenes de Mileto, que concordava em muita coisa com o seu mestre, só que ele discordava no elemento. Então o elemento para ele era o ar, porque o ar fluía entre todas as coisas. Um outro discípulo de Tales foi Anaximandro. E Anaximandro ele até concordava com Anaxímenes e com Tales de que existia um elemento base. Mas para ele, esse elemento base ele era indeterminado. Então não podia determinar. Mas ele nas suas reflexões, Anaximandro, ele disse que sendo indeterminado esse elemento, ele poderia dar vazão para a formação de múltiplos universos. E que esse universo que nós habitamos não era o único universo ou a única possibilidade possível. O que acontece? Surgiu depois um outro discípulo chamado Empédocles. E Empédocles ele teve uma reflexão bastante curiosa. Ele dizia que sobrevive apenas o que está mais capacitado ao meio. Vamos dar uma pausa aqui e vamos dar uma refletida. Os filósofos, os primeiros filósofos do século VII a.C., ou seja, nós estamos falando aí de mais de 2.500 anos atrás, sem absolutamente nenhuma tecnologia, sem absolutamente nenhum aparelho para nenhum microscópio, nenhuma luneta, nada.
Eles usavam apenas a capacidade da razão neles. E é isso que vai diferenciar a filosofia da mitologia. A filosofia, ela tenta explicar usando a lógica, usando a razão. Ela tenta explicar assuntos complexos, como às vezes a origem da vida, ou se a vida tem algum sentido, ou se existe alguma vida após a morte, enfim. A filosofia, ela inicialmente, os filósofos naturalistas, ela tratava praticamente da origem do mundo e da origem da vida. Mais para frente, vai vir um cara chamado Sócrates, e ele vai dividir a filosofia entre pré-socráticos e pós-socráticos. Por que isso? Porque ele é o primeiro a trazer a filosofia para a vida do homem. Então, ele é o primeiro a trazer a filosofia para problemas do convívio do dia a dia. Mas a gente vai ver Sócrates um pouquinho mais para frente. Já, já. E se nós analisarmos, então, tanto Tales como seus discípulos, Anaxímenes, Anaximandro e Empédocles, eles tinham raciocínios extremamente atuais para os dias de hoje. Por exemplo, Empédocles dizia que apenas o mais capacitado sobrevive ao meio. E é exatamente essa a base de toda a obra de Charles Darwin, agora, no começo do século passado. A seleção natural de Darwin diz que apenas o mais apto sobrevive. E isso não foi um pensamento novo. Empédocles já tinha falado isso há mais ou menos 2.700 anos atrás. Logo após esses primeiros filósofos, seguindo a mesma linha de raciocínio deles, vai aparecer um cara chamado Parmênides. Parmênides, ele nasceu em Eleia, e assim ele como seus discípulos eram chamados de eleatas. O que acontece? Parmênides vai dizer o seguinte: Parmênides vai dizer o que é, e o que não é, não é. No que se referia ao elemento fundamental da vida. Parece óbvio pra gente, né? Lógico que o que é e o que não é, não é. Mas não é tão simples assim, vamos lá. Ele diz, o que é e o que não é, não é. Mas o que é não pode não ser o que não é. Vamos lá. Então, se A é A não é B. Certo? Então, o que é e o que não é, não é. Mas se o B não é, ele não existe. E se ele não existe, ele não pode ser imaginado, ele não pode ser. E como o B é a não existência, o A não pode não ser o B. Ele só é. A é. Ponto. Ele dizia que o Uno, ele era indivisível, ele era imutável, ele era indestrutível e ele era eterno. Por quê? Porque se A é e ele se move para onde? Para o que não é, mas se não é, não é. E se ele se moveu, ele deixou de ser o que ele era. Então ele já não é. Parece complicado, mas se vamos devagarzinho de novo, que não é tanto assim, não. Então, o elemento fundamental da vida, ele obrigatoriamente tem que ser imóvel, indestrutível, eterno e indivisível. Para que ele seja. Porque se o que é, ele não pode o não ser. O não ser é impensável. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim para você, não pense numa casa agora. Você consegue não pensar numa casa? Não dá. Então, para não ser,
ele não pode ser imaginável. Então, por isso que se o que é, é, e o que não é, não é, o que não é inexistência, e a inexistência não é imaginável. Porque se você imagina, ela já existe de alguma maneira, ainda que seja apenas no plano das ideias. Então, o uno é, somente é. Vamos dar uma pausa por aqui e já já eu volto com Parmênides. Mais ou menos na mesma época que Parmênides, vai aparecer um outro cara chamado Heráclito. E Heráclito vai dizer o contrário de Parmênides. Ele vai dizer que o elemento fundamental da vida é o fogo, ou o fluxo. Porque Heráclito diz, nada é. Tudo está em constante mudança. Absolutamente tudo está fluindo. Então ele diz que o dia não é dia. O dia está se tornando noite a cada segundo. E a noite não é noite. A noite está se tornando dia. Nós estamos em constante mudança. Tudo flui. Então a essência da vida para Heráclito não era uma coisa estática como para Parmênides. Era o contrário. Era fluidez. Heráclito tem uma frase famosa, uma sentença que diz assim: ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Porque ao entrar na segunda vez no rio, o rio já não é o mesmo e nem tampouco o banhista. Porque nós estamos em constante mudança. Eu não sou eu que era um segundo atrás, quando eu comecei esse vídeo. E não vou ser o mesmo daqui 1, 2, 5, 10 minutos. Então, para Heráclito, a essência da vida era o fluido. Tudo está em constante mudança. E a gente se pergunta, o que está certo? Qual dos dois tem razão? E, particularmente, o que me fascina na filosofia é isso, porque você vê um cara e ele dá alguns argumentos assim que você analisa e você fala, não, esse cara é foda, cara. Ele tem razão, os argumentos dele têm razão. Logo na sequência vem um outro cara e fala totalmente o contrário, dando argumentos que você, quando você analisa isoladamente, você fala, putz, esse cara também tem razão. Mas e aí? Como que a gente resolve essa questão? Vou te dar um exemplo como é muito mais complicado do que você imagina. Você fala, bom, então eu acho que Heráclito tem razão. A priori, a gente sempre acaba dando razão para Heráclito, porque você fala, realmente, tudo muda, a vida muda e tal. Mas você é você desde o dia que você nasceu? Então, por exemplo, eu, Marcos, desde o meu primeiro segundo de vida, sou eu. Certo? Então você é você. Mas hoje eu, com 37 anos, não resta nada da matéria que eu era quando eu nasci. Eu particularmente, eu nasci prematuro, nasci de 6 meses, nasci com 1,380 kg, 1,4 kg, e hoje eu tenho 105 kg. Eu não sou o mesmo. Eu mudei, eu mudo a cada instante. Mas eu continuo sendo eu. Então, alguma coisa ainda é. Alguma coisa é. Permanece. Alguma coisa me mantém. E ao mesmo tempo, eu continuo em constante fluxo, em constante mudança. E aí a gente pensa, e agora? Quem tem razão? Parmênides ou Heráclito? Se a vida é constante fluxo, nada é, eu deveria ter um nome a cada segundo que eu me modifico, ou para facilitar, a cada dia que eu levanto, eu deveria ser outra pessoa, mas eu não sou. Eu ainda sou o Marcos. Mas se tudo é estático, se o que é, nós não estaríamos nessa constante transformação o tempo inteiro. Não nos permitiríamos essa metamorfose que nós somos em nós mesmos e que a vida é. Bom,
Vou deixar essa reflexão para vocês por enquanto. Nós vamos começar os nossos debates, porque a partir de Parmênides e Heráclito, vão vir alguns filósofos que vão tentar resolver essa questão. Vão tentar fazer uma simbiose entre o pensamento de Heráclito e Parmênides. E embora pareça que não seja possível, a gente vai ver algumas soluções bem legais assim. Vários filósofos vão dar alternativas para tentar fazer essa intersecção entre eles. E é bastante interessante a gente perceber como pessoas que viveram há tanto tempo atrás, sem nenhum tipo de advento tecnológico, conseguiam assim chegar em conclusões que só descobrimos hoje serem verdades com a ciência moderna, só de pensar. E é isso que é o mais legal na filosofia. Todas as ciências nasceram da filosofia, absolutamente todas. Então, na verdade, os filósofos, eles eram os cientistas da época. À medida que cada ciência foi tomando especificidade, elas foram saindo. Então, por exemplo, a medicina nasceu na filosofia, a botânica nasceu na filosofia, a astrologia, a matemática. Um dos grandes filósofos da antiguidade é Pitágoras, e até hoje nós usamos. Quem não conhece o teorema de Pitágoras? Eu lembro até hoje, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo, e que todos os ângulos de um triângulo juntos somam 180 graus. E até hoje a gente estuda Pitágoras. Embora hoje ainda não se saiba se Pitágoras realmente existiu, se foi uma pessoa ou se foi uma escola, a escola pitagórica que levava esse nome. Mas enfim, não faz diferença. O que importa pra gente é que esses caras, há 2.700, 2.500 anos atrás, só com o seu raciocínio lógico, conseguiram descobrir coisas que nós só damos por verdade absoluta hoje com a ciência. Então vou deixar aí para vocês em aberto quem está certo, Parmênides ou Heráclito. O que é, e o que não é, mas o que é não pode não ser o que não é, ou tudo flui. Se tudo flui, eu não posso ser o mesmo eu de quando eu nasci. E não posso ser o mesmo eu de quando vou morrer. Mas se nada flui e o uno é estático, como que as coisas mudam o tempo inteiro? Então vamos começar as nossas deliberações, os nossos debates, e aí na próxima aula eu venho com alguns filósofos que tentaram resolver essa questão para a gente dar continuidade ao nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.